Olá, hoje a gente vai mergulhar fundo numa tese que, olha, busca virar de cabeça para baixo o jeito que o Brasil se enxerga. É isso aí. Vamos analisar uma interpretação que desafia aquelas ideias que todo mundo repete, né? Quase como um mantra. Exato, aquela coisa do país do jeitinho, da corrupção que está no nosso sangue. E para guiar essa nossa exploração, a gente vai usar trechos de um livro que causou e ainda causa muito debate. A Elite do Atraso, da escravidão à Lava Jato, do sociólogo Gessé Souza. Isso. O nosso objetivo aqui é entender o argumento central dele, que é bem provocador. Ele basicamente diz que essa história toda de que o nosso maior problema é político, é a corrupção. Que isso seria uma cortina de fumaça. Uma cortina de fumaça, perfeito. Uma distração que esconde a raiz de verdade da nossa desigualdade, que seria, na visão dele, a herança da escravidão. E tem um ponto que é crucial para a gente começar, sabe? O livro todo é uma resposta direta a um clássico absoluto, o Raízes do Brasil, do Sérgio Buarque de Holanda. Ah, então é um diálogo crítico. É um embate. Entender essa oposição é a chave para decifrar todo o resto. Certo, então vamos por partes. O autor começa falando dessa tal interpretação dominante sobre o Brasil, aquela que a gente aprende na escola, vê na mídia. O que seria isso exatamente? Então, essa teoria, que o Sérgio Buarque de Holanda popularizou e outros aprofundaram depois, como Faoro, da Mata, Sim, nomes conhecidos. ela parte da ideia do homem cordial. E aqui é importante, cordial não é de cortês, Não é de gentil? não. Vem de cordis, coração em latim. O brasileiro seria, então, um ser que age pela emoção, pelo afeto. E por agir com o coração, ele acaba misturando as coisas. O público com o privado. É isso. Exatamente. E essa confusão, essa dificuldade de separar as esferas, daria origem ao famoso patrimonialismo. Que é a ideia de tratar o Estado como se fosse o quintal de casa. É isso. A consequência é essa visão de que o Estado brasileiro é, por natureza, o foco da corrupção, porque ele é uma extensão dos interesses da família, dos amigos. Entendi. E o problema dessa visão, segundo o livro, qual é? O problema é que ela cria um vilão perfeito e muito conveniente. O Estado que já nasce, tipo, corrupto e ineficiente. E se tem um vilão, tem que ter um herói. Exato. E o herói seria o mercado, o lugar da virtude, da racionalidade, da eficiência. Cria-se essa oposição. Ah, claro. É daí que vem aquela conversa, né? O problema do Brasil é o Estado que gasta muito. Se o governo não atrapalhasse, a gente ia pra frente. Dos tolos. Dos tolos. A tese dele é que enquanto a gente fica, com toda razão, escandalizado com um político que desvia dinheiro, O que é um crime, claro. sem dúvida. Mas enquanto o foco está aí, a corrupção de verdade, a que define os rumos do país, acontece em outra esfera. Peraí, como assim? O que seria essa corrupção de verdade se não é roubar dinheiro público? Seria a captura do Estado pela elite do dinheiro. De forma legal ou quase legal. Pensa comigo. Privatizar uma estatal gigante por um preço muito abaixo do valor. Isso não é visto como corrupção, é modernização. Exato. Manter os juros nas alturas, transferindo rios de dinheiro do orçamento para o setor financeiro, não é corrupção, é política monetária. Entendi a lógica. O livro usa uma analogia muito forte. Diz que os políticos corruptos são os aviõezinhos do tráfico. Nossa, Os que ficam na linha de frente correndo risco. isso. Eles ficam com as sobras, com o varejo do esquema. E são eles que aparecem no jornal. Enquanto os verdadeiros chefes... Os donos do negócio, a elite financeira que se beneficia de tudo isso, ficam invisíveis, posando de éticos e criticando a corrupção dos aviõezinhos. É uma ideia poderosa essa. Mas o argumento vai além, né? O autor diz que essa interpretação não é só uma distração. Ela se baseia no que ele chama de racismo culturalista. Esse termo é pesado. Como assim? Pois é, esse é um dos pilares da tese. Não é o racismo biológico, da cor da pele. É uma coisa mais sutil. Mas que funciona do mesmo jeito. Segundo ele, sim, o culturalismo teria vindo para substituir o racismo científico do século XIX, mas manteve a função principal, separar a humanidade em gente de primeira e de segunda classe. Que seria do mundo protestante anglo-saxão, Estados Unidos, norte da Europa. Essa cultura seria, por natureza, racional, disciplinada, honesta. A cultura do trabalho duro. Isso.
E do outro lado estaria a cultura do corpo, que seria a dos povos latinos, a nossa. E essa seria... Emotiva, passional, que gosta de festa, que mistura trabalho e prazer, e que, por consequência, seria pré-moderna e, claro, naturalmente corrupta. É quase uma caricatura de filme, né? O americano sério, de terno, contra o latino que fala alto e dança. O autor está dizendo que essa imagem serve para justificar uma hierarquia de poder. Perfeitamente. E o mais grave, segundo Souza, é que a gente compra essa história. A gente internaliza. A gente passa a acreditar que tem algo de errado com a gente. Sim, é a materialização do complexo de vira-lata. E isso tem consequências práticas. É essa mentalidade que faz parecer lógico alguém dizer: é melhor entregar a Petrobras para os gringos porque eles são mais honestos para administrar. Ou seja, a gente aprende a se ver como inferior de um jeito que serve a interesses muito claros. É uma colonização da mente. Exato. Faz a gente achar que nosso problema é de caráter, e não de uma estrutura de poder e exploração. É uma armadilha ideológica. Ok. Se a herança portuguesa, o homem cordial, o patrimonialismo, se tudo isso é uma cortina de fumaça, para onde o livro aponta? Qual é a semente de verdade da sociedade brasileira? O ponto central do G.C. Souza, que ele repete o tempo todo, é: a nossa matriz é a escravidão. A escravidão. Sim, e não como um fato histórico que ficou lá para trás, mas como a instituição que fundou e que moldou tudo. Nossas relações de trabalho, de afeto, nossa ideia de justiça, tudo. Mas peraí, a escravidão acabou há mais de um século. Como algo do passado pode ser tão determinante hoje? O Brasil mudou tanto desde então. A tese é que ela não foi superada, ela só foi, digamos, modernizada. As estruturas de poder e de sentimento que ela criou nunca foram de fato desmontadas. E qual seria a principal estrutura que ela deixou? Não foi o homem cordial, foi o que ele define como uma sociabilidade sadomasoquista. Uau! Essa expressão é muito forte. Sociabilidade sadomasoquista. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que a relação social básica no Brasil não foi construída no afeto, mas no prazer de dominar e na normalização da humilhação. Pensa assim: de um lado, o senhor de escravos, que ele chama de hiperindivíduo. Um cara com poder absoluto, sem limites. A vontade dele é a lei. E do outro lado? Do outro, o escravizado, que é totalmente coisificado. Não é visto como um ser humano, mas como um objeto. E nessa dinâmica, o prazer do dominador vem da dor e da humilhação do outro. O livro dá algum exemplo para a gente visualizar isso? É uma ideia muito brutal. Sim, ele usa uma passagem muito famosa de Machado de Assis, do Brás Cubas. O narrador conta que, quando era menino, tinha um escravizado, o Prudêncio. Ah, sim. Que era o seu cavalo. O menino montava nele, dava umas chicotadas, e o pai, vendo a cena, sentia orgulho. Achava que era sinal de um espírito robusto. Nossa, a cena perfeita para ilustrar isso. A desumanização sendo ensinada e celebrada desde criança. Exatamente. Era parte da formação de um macho dominante. Isso muda tudo, porque tem aquela ideia, né, da Casa Grande e Senzala, que às vezes romantiza a proximidade entre senhores e escravos. Pois é. Como se essa intimidade fosse algo bom. Mas, por essa ótica, era o contrário. Era o palco do sadismo. Exato. A proximidade física era a condição para o exercício diário do poder perverso. A Casa Grande era o laboratório dessa violência, inclusive sexual, que era normalizada. É daí que vem o mandonismo e o desprezo pelas classes populares, não de uma herança portuguesa. Entendi a brutalidade da matriz, mas volto à minha dúvida. E a modernização? O Brasil se industrializou, teve abolição, por que isso não quebrou essa lógica? Porque, segundo a análise do livro, a modernização foi seletiva. Foi feita só para os de cima. A abolição, em 1888, é o exemplo mais claro. Como assim? Ela foi feita sem absolutamente nenhuma política de integração. Não teve reforma agrária, não teve acesso à escola, não teve reparação. Foi só abrir a porta da senzala e dizer, tá livre, se vira. Basicamente.
Foram jogados numa sociedade que estava virando capitalista sem nenhuma ferramenta para competir. E, para piorar, o Estado começou a bancar a vinda de imigrantes europeus, Que eram vistos como mão de obra mais qualificada. mais qualificada e principalmente como um jeito de embranquecer o país. Era um projeto racial. E o que acontece com essa massa de ex-escravizados e seus descendentes que ficou de fora? Eles dão origem ao que Gessé Souza, se baseando muito em outro sociólogo, o Florestan Fernandes, chama de ralé brasileira. A ralé. É uma classe de abandonados, de esquecidos. São os novos escravos da sociedade moderna, vivendo numa condição de subcidadania permanente. E essa ralé não desapareceu com o tempo, né? Qual seria a função dela hoje? A função principal, segundo a tese, é fornecer mão de obra baratíssima, quase servil, para as classes média e alta. O trabalho doméstico. É o exemplo perfeito. Ao delegar o cuidado da casa e dos filhos para essa mão de obra super precária, a classe média libera o seu tempo para poder estudar mais, se qualificar, acumular capital. É um ciclo que se retroalimenta. Sim, a existência de uma classe de servos permite a ascensão da outra. A desigualdade se perpetua. E a violência urbana, que é uma marca tão forte no Brasil, onde ela entra nessa equação? A lógica é a mesma da escravidão. O livro argumenta que o antigo medo da rebelião negra dos senhores de engenho, ele só se transformou. E virou o quê? Virou o estigma do pobre perigoso, do jovem negro da periferia, e essa imagem justifica a violência policial, o encarceramento em massa. É uma população vista como ameaça. Exato. Uma ameaça que precisa ser controlada, e não um conjunto de cidadãos com direitos. A lógica de controle é a mesma, só mudou a aparência. Ufa. Ok, vamos tentar organizar o pensamento. A tese que a gente discutiu hoje propõe que a narrativa da corrupção e do jeitinho é, na verdade, uma ideologia. Uma história que a elite conta para esconder o motor da desigualdade. É isso. Para esse autor, a raiz de tudo seria a herança da escravidão, que não ficou no passado, mas opera até hoje através de uma sociedade violenta, uma elite predatória e uma massa de gente mantida à margem. O que eu acho fascinante nessa leitura é como ela nos força a questionar as verdades que a gente mais ouve sobre o Brasil. Ela nos convida a perguntar sobre cada ideia que a gente repete. De onde veio isso? Quem ganha quando eu acredito nisso? Se a história que a gente conta sobre nós mesmos foi, na verdade, a história que a elite do atraso quis que a gente acreditasse, Para que tudo continuasse, no fundo, igual. a reflexão que fica, então, é essa. Se as ideias que parecem mais óbvias sobre o nosso país foram, na verdade, construídas para justificar uma estrutura de poder tão desigual, que outras certezas do nosso dia a dia, que outras narrativas que a gente engole como naturais, talvez precisem ser viradas de cabeça para baixo para a gente entender de fato a sociedade em que a gente vive.